Todos nós estamos nesse ministério. Mas nós não estamos correndo sozinhos. Precisamos nos dar conta que estamos correndo juntos. Um ajudando o outro. Eu falo isso para mim também pessoalmente. Quero falar para todos os irmãos líderes, as irmãs que também exercem liderança entre as irmãs, os irmãos que servem, as irmãs que servem, os cooperadores jovens, os obreiros jovens, os colportores, os ceapistas, todos nós que servimos. A nossa vida hoje está muito atribulada. Tem as questões pessoais, que a gente chama de problemas. Se você for esperar acabar os seus problemas para servir a Deus, eu digo para você, nunca vai acabar. Uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor, aquilo eu guardei para mim. Você está em 3 situações. Você está no meio de um grande problema. E está pedindo a Deus para sair desse problema. Segunda situação. Você está saindo de um problema. Glória a Deus. Mas daí você está numa terceira situação. Você está entrando num novo problema. Então, se você for esperar, está sem problemas para servir a Deus, você nunca vai servir a Deus. Por isso que eu digo, a nossa porta é estreita e nosso caminho é apertado. E por isso que Paulo fala das tribulações. Então, vou ler para vocês só alguns versículos. 2 Coríntios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Ele é o nosso Deus e Pai. Como Pai, Ele é o Pai de misericórdias. Ele entende você. Porque hoje, na divindade, está a humanidade de Cristo. Cristo se tornou um homem. Então, Ele entende você. Por isso que Ele pode ser o sumo sacerdote que intercede por você. E como Deus, Ele é o Deus de toda consolação. A palavra consolação no grego significa encorajamento. Então, toda vez que eu ler o versículo, eu vou ler encorajar e encorajamento. Ele é o Deus de todo encorajamento. Agora eu vou ler o versículo 4. Como o versículo é literalmente, sem os floreios que o tradutor colocou aqui. Mudou as palavras, tudo. No grego você tem 2 palavras aqui. É tribulação e encorajamento. Mas a nossa versão falou de angústia, tribulação. Daí do encorajamento falou de confortar, consolação. Daí contemplados. É tudo encorajamento. Então vou ler como deve ser literalmente. É Ele que nos encoraja em toda a nossa tribulação, para podermos encorajar os que estiverem em qualquer tribulação, com o encorajamento com que nós mesmos somos encorajados por Deus. É Ele que nos encoraja em toda a nossa tribulação. Eu perguntei onde se tinha alguém aqui sem tribulação. Não tinha ninguém. Para fazer o quê? Para você e eu podemos encorajar aqueles que estão em qualquer tribulação. Eu falei ontem, né? A Janine está com um tumor maligno. Estamos aguardando. Esperamos que no começo desse mês comece o tratamento. Mas também cremos que Deus pode remover o tumor totalmente, de uma maneira milagrosa. Estamos na mão de Deus, mas vocês não imaginam quantas irmãs vieram nos encorajar, porque também passaram por isso. Elas passaram, foram encorajadas por Deus, Deus as curou, e hoje elas podem vir nos encorajar. E tem várias irmãs passando por tratamento, nos encorajando. Então é isso mesmo, eu passo por uma tribulação, mesmo em meio à tribulação, ou depois da tribulação, eu consigo vir encorajar os irmãos que estão passando pela tribulação. Nós perdemos nossa filhinha no ano 2000, a Joana, né, que hoje teria 26 anos de idade, se tivesse ficado viva.
E através dessa experiência forte que nós tivemos, muito sofrimento, nós pudemos encorajar ao longo desses últimos anos, muitos irmãos que perderam filhos. Então, é para isso mesmo, estamos juntos. Daí, desde o versículo 4 até o versículo 7, só fala de sofrimento, tribulação, encorajamento, sofrimento, tribulação. Daí, vem o versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a gente não conseguiu aguentar. A ponto de desesperarmos até da própria vida. Eles perderam a esperança de viver. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte. Sentença que é resposta. Para todo lado. Que eles perguntavam para Deus. E aí, Deus, como é que vai ser? A resposta era, não tem saída, é morte. Perguntavam para os irmãos, para os homens, como é que vai ser? A resposta era, morte. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença, a resposta de morte. Aí vem o objetivo. Para quê? Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Como ministro da nova aliança, Deus quer ser o Deus que ressuscita os mortos para você. Se Ele vai tirar a tribulação ou não, isso depende dEle. Para alguns talvez até tire, para outros não vai tirar. Para Paulo não tirou no final do ministério dele. Para Jesus, o Filho de Deus, não tirou. O versículo 10 fala, o qual nos livrou no passado, e livrará no presente, e em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos no futuro. Livrar de quê? Livrar de tão grande morte. Deus talvez não te livre da tribulação, para nos fazer amadurecer, para nós confiarmos mais nele, mas Ele vai te livrar da morte. Esse é o objetivo. O ministro da nova aliança, lá em Piracicaba eu compartilhei, que esse ministério da nova aliança é o ministério da ressurreição. Nós estamos todos no meio da tribulação. Tem situações familiares, situações de trabalho, situações de enfermidade, problema de saúde, problema de relacionamentos, entre irmãos, entre os vizinhos, na vida da igreja. Muitas vezes a situação da igreja talvez não esteja tão boa, há conflitos, há certas divisões dentro da igreja, e a rivalidade dentro da igreja, tudo isso nos leva a sofrer. E isso nos desgasta. E nós temos muitas vezes tendência a querer fazer de tudo. Então daqui a pouco um irmão que é bem capaz, começa a fazer de tudo. Tudo está na mão dele. Daí ele começa a ficar cansado. Daí vem o esgotamento. Hoje muitos líderes cristãos tiveram de se ausentar do seu ministério para se tratar. Esgotamento nervoso, esgotamento emocional. Irmão, nós temos que entender que essa corrida não é particular, não é individual. Nós estamos correndo juntos. E esse ministério não é uma coisa só minha. Eu tenho parte nesse ministério. Mas esse ministério é coletivo. Esse é o ministério da nova aliança. Estamos todos trabalhando juntos. Vamos aprender, irmãos, a carregar as cargas um do outro. A cuidar um do outro. A orar um pelo outro. Menos críticas um ao outro. Menos cobranças. E você, querido irmão, querida irmã que serve, pare de cobrar de si mesmo também. Às vezes você acha que os irmãos estão cobrando de você, mas a verdade é você que está se cobrando de si. Isso pouco a pouco vai afundando você. Você perde a alegria de servir. Perde a vontade.
Você perde visão da causa. Eu falo isso porque eu já detectei e estou vendo vários irmãos que servem já se retirando do serviço, dando passos atrás, inclusive líderes jovens. Não tem aquela estrutura, mas querem fazer muito. Porque hoje os jovens são muito capazes. Tem toda a tecnologia na ponta dos dedos. Então acho que podem fazer de tudo. E falta ainda o crescimento em vida. Falta ainda a lição da cruz.